Podemos, Gisele? Por mim, valendo, já está gravando. Legal, vamos lá, então. Ver aqui no chat direitinho, os participantes, ok. Vamos lá. Boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Michel Torres, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Primeiro dizer que é uma satisfação estar com vocês nesse nosso curso, né, nessa nossa iniciativa de um curso de extensão universitária, tentando destacar alguns temas, né, que a gente realiza todo semestre, que são de interesse do conjunto, né, da sociedade brasileira, em particular dos trabalhadores, e damos início, portanto, a esse nosso minicurso de 4 aulas, totalizando aí a 4 aulas semanais, né, de História das Internacionais Socialistas, né. Esse é um curso realizado em parceria, promovido, né, pelo Grupo de Estudos e Pesquisa Marxista do IFRJ, do qual sou coordenador. É uma iniciativa conjunta, apoiada pelo NEM, Núcleo de Estudo Marxista da UF, da Universidade Federal Fluminense, e apoio também do Sinasef de São Paulo, na seção sindical do Sinasef, o Sindicato dos Trabalhadoras do Instituto Federal de São Paulo. Pois bem, então, para iniciar aqui, saudar a todos e a todas, né, agradecer as inscrições. O formato desse curso, começar aqui um pouquinho essa nossa fala, né, a gente, sim, agradecer também, né, a quem está aqui ajudando a gente, né, de prontidão, tanto o Maurício, de São Paulo, quanto a Renata, do Rio de Janeiro, quanto a Gisele, de São Paulo, né, todo o apoio, estrutura, formulação, aqui a condução, né, desse canal do Zoom, a criação dos cards, divulgação, enfim. É sempre bom contar com projetos coletivos, com esses colegas, com essas colegas que estão sempre com a gente, né? Então, agradecer aí profundamente os lutadores e as lutadoras que estão nesse momento, né, numa quarta-feira de feriado, às 7 horas da noite, fazendo essa discussão. Falar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica da nossa aula, das nossas aulas. Primeiro ponto é dizer que seria interessante que aquela que se sentir à vontade, colocar aí no chat, né, de onde é. Eu já vi que tem gente aqui do Uruguai, Bélgica, de vários estados do país, né? Só para a gente ter uma localização mais ou menos de quem está acompanhando a aula, tá? Então, quem quiser colocar ali no chat, né, Michel do Rio de Janeiro, enfim, fazer alguma saudação, fiquem à vontade. O chat é de uso justamente para que a gente interaja entre nós, ideias, intervenções, perguntas, né? Aí, legal, o pessoal já está começando a iniciativa de colocar. Aí, gente de Ribeirão Preto, Porto Alegre, olha só, bacana. Belo Horizonte. Pois bem, vou pedir para que também, né, como são essas aulas online, elas são de difícil controle, então muitas vezes a gente deixa o microfone aberto, né, e o ruído externo ele atrapalha um pouquinho as pessoas a ouvirem. Então, para a gente sempre observar se o nosso microfone está desligado, né, a câmera naturalmente fica a critério de cada um, se deixa aberto, se deixa fechada, mas eu vou pedir para que sempre ao longo da aula deixe o microfone fechado, a não ser quando queira intervir mesmo, tá bom? Então, para quem quiser intervir em algum momento da nossa exposição, da nossa conversa, eu vou pedir para que coloque a pergunta no chat, se possível com caixa alta, para a gente identificar, né, aquelas em letras maiúsculas, ou se achar adequado, enfim, pedir o uso da palavra mesmo, né, no microfone, para que a gente possa interagir, tá? A ideia é que a gente interaja. Esse curso ele teve tem um formato, vamos testar ele pela primeira vez, diferente dos cursos que a gente está acostumado a fazer online, porque ele não se dá naquelas grandes plataformas de divulgar o curso no YouTube para ter milhares de visualizações, né? Esse é um curso mais fechado mesmo de formação. A ideia inicial era ter apenas 50 inscritos e encerrar no 51º, né? Só que a gente perdeu um pouquinho a mão, né? Logo no primeiro dia foram centenas de pessoas inscritas,
Eu nem vi até o final quantas que foram, mas a hora que estava chegando já 300 e poucas pessoas inscritas, a gente pediu para que parasse, né, a possibilidade de inscrição, senão a gente não iria ter controle neste formato da ferramenta mais interativa que é o Zoom, né? Então a gente pensou um pouquinho nessa lógica para que vocês interajam mais. Então sintam-se livres e à vontade para interagir, seja no chat ou se achar adequado, pedindo mesmo o uso da palavra pelo microfone, tá bom? A ideia é que a gente mesmo nessas próximas 4 aulas, né, ao longo dessas 4 aulas, a gente interage as nossas ideias, as nossas reflexões, né? Temos pessoas aí dos mais variados estados, repito, né? Pelo que eu pude ver nas inscrições, formações diferenciadas, né? Então, temos pessoas que têm já nível de formação acadêmica, né? Mais elevada, outros estão se formando nesse momento, né? Outras pessoas já são do mundo sindical, de organização política, enfim, a gente tem uma gama multifacetada aqui de perfil, né, de pessoas. Isso, por um lado, é muito bom, porque ele pode ser enriquecedor nessa diversidade, né, se a gente souber explorá-la. Então, o que eu vou tentar fazer nessa primeira aula é um pouco uma exposição dialogada com vocês, num nível, digamos assim, introdutório ao tema, né? E tentar desenvolver aquilo que a gente for achando que ao longo da conversa se torne mais frutífero para essa nossa aula, né? A minha ideia aqui não é fazer uma exposição muito complexa, né? A ideia é que todo mundo acompanhe juntos, né? E que ninguém fique para trás no sentido de não estar acompanhando o nível da complexidade dos temas, né? Quem eventualmente não tem algum acúmulo teórico, por exemplo, em determinados autores ou em determinados processos históricos, não fique perdido, né? Então, a gente vai fazer uma aula aqui introdutória, porém, garantindo aqui a rigorosidade, né, conceitual, histórica, científica, tá certo? As aulas estão organizadas, né? Hoje, a primeira aula, que é a, a história da Primeira Internacional, né? No dia 16 de novembro, então são aulas quinzenais, né? Daqui 2 semanas, no dia 16 de novembro, numa quarta-feira também, a gente vai ter aula sobre a Segunda Internacional, que vai ser com o professor Lúcio Flávio de Almeida, da PUC de São Paulo. Na verdade, ele vai me substituir, estava previsto para eu fazer a segunda aula, ele vai fazer essa aula. O professor Lúcio Flávio, que é um grande, profundo conhecedor na temática, né? Um marxista acadêmico bastante conhecido, né? Na história da esquerda brasileira. No dia 30 de novembro, a terceira aula sobre a história da Terceira Internacional, ou Internacional Comunista, como queiram, com o professor Wanderson Mello, que é professor da UF, na Universidade Federal Fluminense, também tem amplos artigos, pesquisa acadêmica no contexto histórico da Terceira Internacional, da Revolução Russa, né, que vai ajudar a gente a compreender esse processo. E a última aula vai se dar no dia 14 de dezembro, né? Também uma quarta-feira, todas as aulas às quartas-feiras, das 19 até as 21 horas. Né? A gente não vai tentar não explorar mais do que esse horário, até porque é cansativo, né? Nós sabemos que nosso ritmo de estudo, trabalho, enfim, as demais tarefas, né, domésticas, requer bastante da gente, então 2 horas está de bom tamanho para uma aula no formato online. Né? E a última aula, portanto, dia 14 de dezembro, é sobre a história da Quarta Internacional, com o Waldo Mermenstein, né, que é uma grande referência histórica na esquerda brasileira, eu diria que um grande internacionalista, né, fundador de correntes políticas ligadas à Quarta Internacional, por exemplo, né, do legado, melhor dizendo, da Quarta Internacional no Brasil, então não só no Brasil, no Chile, né, no contexto internacional, e que vai brindar a gente, portanto, com essa última aula, né? Então, as demais aulas vão seguir mais ou menos esse mesmo formato, tá certo? Eu vou fazer a exposição da aula de hoje e nas outras 3 aulas eu vou ajudar a coordenar um pouco a aula dos 3 convidados que nós temos. Pois bem, iniciando aqui, eu queria fazer uma última observação sobre o tema, né, do curso.
História das internacionais socialistas. Bem, a rigor, já é um tema que, por si só, carece de alguma provocação, né? Vocês vão ver ao longo das aulas, quem não está ambientado com a temática, que as internais sempre foram espaços de forte disputa política e ideológica, né? Inclusive sobre os seus legados, né? Quando que efetivamente se dissolveu determinada organização, quando que se reivindicam continuidades, desdobramentos, né? Outras tendências que reivindicam o funcionamento das internacionais. Portanto, é uma temática bastante conflituosa e que, para isso, eu peço um pouquinho de, digamos, paciência para todos nós, porque nós sabemos que é um tema apaixonante, né? E, naturalmente, a ênfase que eu vou dar aqui, por exemplo, nessa primeira aula, é uma ênfase não neutra, né? Mas é uma ênfase carregada de orientação teórico-política, da qual eu me integro, né? Que é o marxismo. Portanto, vocês podem fazer, por exemplo, leituras sobre a Primeira Internacional por um viés crítico, por exemplo, à exposição que eu vou tentar desenvolver aqui, né? Por outras tendências que reivindicam, portanto, outras leituras sobre o desenvolvimento das polêmicas que ocorreram na Internacional, né? Então, acho que é legítimo esse debate, mas eu quero localizar que a exposição que eu vou fazer tem a ver, né, com um desdobramento histórico, né, com um rigor do desdobramento histórico, mas sempre apoiado, antenado, por assim dizer, né, no desenvolvimento, na orientação teórica do materialismo histórico dialético de Marx, né? Pois bem, colocado aqui um pouco esses temas, né? Então, o próprio termo, né? Internacional socialista, internacional comunista, são polêmicas que a gente vai acompanhar aqui ao longo das aulas, mas eu optei por esse título do curso, na História das Internacionais Socialistas, porque achei que ele fosse mais, digamos, estratégico, né? Para a gente anunciar aqui, todo mundo saber do que é que se trata. Isso posto, vamos aqui à nossa exposição, né? Não dá para, antes de entrar, né, mais uma vez, não dá para a gente não falar do contexto, né, que a gente está vivenciando no Brasil. Passamos agora por um processo eleitoral bastante turbulento, e os desdobramentos da pós-eleição agora, né, de Lula, vocês devem estar acompanhando aí, né? Inclusive, eu mesmo quase não vim aqui fazer esse curso com a gente, porque eu fiquei mais de 12 horas parado na Dutra, né? Num dos bloqueios dos bolsonaristas que não aceitam o resultado eleitoral, né? Então, é um momento bastante difícil, está sendo desmobilizado, né? Em vários estados, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já não tem quase mais nada. E vamos ver o desdobramento desse processo, né? Mas, para não confundir a conjuntura nacional, deixemos, por hora, a conjuntura nacional de escanteio, para que a gente entre aqui na nossa live. A Gisele estava colocando para a gente, a Gisele, para quem não conhece, né, uma grande comunicadora social, sindical, está sempre trabalhando com a gente nas nossas iniciativas de formação. Ela estava passando aqui um vídeo, né, e algumas músicas, um áudio, né, da Internacional, mas para ambientar a gente, né? A Internacional, não sei se vocês sabem, ela foi escrita, na verdade, enquanto um poema, na verdade, francês, em 1871, ou seja, durante a realização da Primeira Internacional, por um sujeito chamado Eugène Potier, que era membro da Comuna de Paris, né? E ele redigiu para ela ser cantada ao som da Marselhesa, mas ela só foi musicada, né, conforme nós conhecemos, em 1888, portanto, já no final do século XIX, pelo Pierre Guetter, né, que colocou essa letra na melodia tal qual nós conhecemos hoje, né? Então, fazer uma ambientação aqui, digamos assim, um acolhimento, né, com a Internacional, ele é sempre muito positivo. O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês é o significado da Internacional. Em particular, o que nós vamos abordar aqui é da Associação Internacional dos Trabalhadores, que posteriormente ficou conhecida como Primeira Internacional, tá?
Esses nomes são muito curiosos. Por exemplo, Primeira Guerra Mundial, né? Entre 1914 a 18, ninguém falava Primeira Guerra Mundial, porque não sabia que ia até a Segunda. Tá? Então, se falava Grande Guerra Mundial. Essas nomenclaturas, os historiadores é que colocam, né, com, já num processo histórico já de leitura do que vai acontecer. Então, a época da sua realização, a Internacional não se chamava Internacional, mas sim Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, né? Fundada em 1864. Qual é o seu significado, o seu simbolismo, né? Acho que é importante a gente colocar. Primeiro, que é o primeiro momento em que o conjunto dos trabalhadores se reúne numa perspectiva internacionalista para, discutir os seus problemas nacionais, locais, no que diz respeito ao mundo do trabalho e a relação capital-trabalho. 2, diria eu, de tentar conectar um sentido de solidariedade dessas lutas de modo integrado, né? Numa perspectiva, portanto, para além do seu Estado-nação, para além da sua categoria, para além da sua empresa, da sua fábrica, né? Mas numa perspectiva mundializada. É bom lembrar que, neste momento, nos anos 60 do século XIX, o capitalismo já está se mundializando, internacionalizando em várias partes do mundo, num mecanismo que a gente chama, né, de um desenvolvimento desigual, porém combinado. Alguns países já estão com um estágio mais avançado do desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, né? O próprio Estado burguês já está mais consolidado. Outros países estão em vias de transição, né? E ali foi um momento importante que eu considero. Isso é interessante porque muitos historiadores desse processo não chamam tanto atenção para isso. Eu considero que é um momento ímpar de formação de quadros políticos que nós tivemos na história, né? Porque até então nós tínhamos grandes dirigentes, por exemplo, políticos, lideranças de movimentos, de sindicatos, de organizações, que careciam muitas vezes de formulação e fundamentação teórico-científica, né? E, ao mesmo tempo, nós tínhamos também um quadro de intelectuais que estavam apartados da massa dos trabalhadores. Portanto, eu considero que a Internacional foi um momento, digamos assim, muito rico de debate de ideias, de formação para esses próprios dirigentes, né, que iam como delegados para os seus congressos, né, formavam as circulares nas suas células regionais, enfim, nacionais, debatendo temas, né, extremamente, que eu diria, atuais de formação dos trabalhadores, como, por exemplo, o sufrágio universal, né, que foi amplamente debatido nos congressos, não só nos congressos, mas nos informes, nos boletins, nas reuniões do Conselho Geral, nas sessões, né? Questão nacional, né? A questão, por exemplo, como que os trabalhadores devem se envolver na questão do tema nacional, do Estado Nacional, do nacionalismo, das guerras, a questão militar, né? E aqui eu indico aqui alguns textos de Engels, para quem não conhece sobre esse tema, sobre o período, inclusive, né? Como os trabalhadores devem se apropriar das táticas, né? Do arsenal, digamos assim, tático, do ponto de vista organizativo, político, do meio militar. O tema da organização política, das greves e dos sindicatos, foi talvez um dos temas mais polêmicos, por incrível que pareça, na primeira Internacional. A importância de conquista do poder político pelos trabalhadores enquanto uma obra dos próprios trabalhadores, né, independência de classe, as cooperativas operárias, a discussão sobre crédito popular, propriedade dos meios de produção estatal, social, privada, a importância do Estado, né, qual que seria o seu papel, a sua tarefa, o tema da educação, o tema do papel das mulheres, da imigração, enfim, são temáticas que, se vocês lerem, por exemplo, os estatutos, os documentos, né, da Associação Internacional dos Trabalhadores, são muito candentes. Para a bibliografia da aula de hoje, não sei se todo mundo aqui se atentou, se conseguiu ler, né? A gente está sugerindo como uma leitura, digamos assim, chamada de leitura obrigatória, né? Ou seja, aquela leitura mais básica, a mensagem inaugural
né, da Associação Internacional dos Trabalhadores, foi redigida pelo próprio Marx, né, em nome da Internacional, e votada, aprovada, né, da Internacional. E também algumas leituras de apoio. Uma delas é do Marcelo Musto, não sei se vocês visualizaram, que saiu pela Boitempo, que é um documento de antologia política da Primeira Internacional, né, em que, além da introdução ser muito boa, né, com uma ou outra observação que eu faria apenas, mas muito interessante, ele traz aqui, versado para o nosso idioma, alguns dos documentos, por exemplo, inéditos para o português, né? Além da própria mensagem inaugural, as resoluções, os congressos, né, que nós tivemos durante esse período, e também as temáticas, os embates, os textos que eram votados, né, por maioria, enfim, que acho que ajuda a gente a localizar melhor esse contexto, né? Antes de entrar propriamente nos congressos da Internacional, na sua estrutura organizativa, nas suas polêmicas, na sua caracterização, é preciso a gente resgatar os precursores. Aliás, pessoal, como biografia indicativa, eu também sugeri para vocês outras, né? A biografia do Marx, escrita recentemente pelo Zé Paulo Neto, tem 2 capítulos em particular que tratam de maneira muito minuciosa, repito, muito minuciosa, principalmente as notas de rodapé, são muitas, né? O Zé Paulo ele tem um pouco essa característica, né? Recomendo fortemente a leitura. E um livro mais básico, que eu diria mais introdutório, né, sintético, que também carece de muitas observações, mas eu acho que é importante divulgar, é a História das Internacionais Socialistas, da Alicia Sagra, né? Que acho que vale a pena. Alguém está perguntando, Ivan, como faço para acessar a biografia, né? O Ivan, você deve ter recebido por e-mail, nós já enviamos 2 ou 3 e-mails, né, com o link aqui que você entrou agora, né? E no corpo do texto do e-mail está a bibliografia recomendada. Eu acho que a Priscila está colocando aqui para a gente. Valeu, Pri. Tá bom? Não sei se alguém fez alguma outra pergunta, eu não visualizei. Se eu não tiver visto, pode colocar aqui, tá, gente? Quem tiver, enfim, dificuldade de acesso, né? A maioria desses textos são de fácil acesso, são em PDF, alguns, inclusive, como a mensagem inaugural, são domínio público, né? Mas esses textos mais recentes a gente disponibiliza por PDF, também é fácil achar pela internet. Quem tiver dificuldade, pode me cobrar que a gente faz isso, tá bom? A pirataria no bom sentido, né? Pois bem, quais são os precursores da Primeira Internacional? Antes, né, desta, digamos assim, iniciativa dos trabalhadores fundada em 64 do século XIX. Gostaria de lembrar aqui a Sociedade dos Democratas Fraternais na Europa, que se deu em 1845, né, mais concentrado em Londres, né, na Inglaterra, dirigido por um sujeito chamado Julian Herney, que congregava refugiados políticos de vários países na capital inglesa, tentando impulsionar e dar uma iniciativa política organizativa para esses trabalhadores, né? Portanto, a Internacional, quando ela surge, ela não é uma iniciativa, digamos assim, 100% inédita. Ela vem acumulando historicamente outras experiências que foram precursoras, né? Além da Sociedade dos Democratas Fraternais, que inclusive Marx, né, sempre teve em conexão, né, para quem acompanhou um pouco a trajetória da sua biografia, ainda na juventude, né? Também a própria Liga Comunista, fundada na passagem de 1847 para 1848, né, a antiga que se tornou Liga Comunista, né, inclusive dirigida, né, pelo próprio Karl Marx e Friedrich Engels. É o primeiro momento, portanto, que, inclusive, os trabalhadores conseguem redigir um programa político internacional para o conjunto da classe trabalhadora. É o primeiro programa da classe operária, propriamente dito, na história, que é
o documento que ficou conhecido na história como Manifesto do Partido Comunista, ou simplesmente Manifesto Comunista, de fevereiro de 1848. Também uma outra iniciativa, que é o Comitê Internacional de Londres, né, do Ernest Jones, que promoveu alguns encontros, manifestos ao longo dos anos 50 do século XIX, neste intuito de se criar uma solidariedade internacional dos trabalhadores, ou melhor dizendo, de alguns países, principalmente focando os trabalhadores imigrados, né, que eram transferidos dos seus países para outros países, refugiados e assim por diante. E gostaria de lembrar que o marco histórico, né, aquele momento que está passando a Europa, antes da década de 60 do século XIX, que é a transição de uma nova etapa do capitalismo, né? Os primeiros, digamos assim, o estágio inicial dos primeiros passos daquilo que viria a ser o imperialismo, uma nova fase do capitalismo que Marx não conheceu tão bem, né, porque falece em 1883, né? E o imperialismo é esse fenômeno no final do século XIX e no século XX que vai ser compreendido, estudado por tantos outros teóricos, dentre eles destacaria aqui Lenin, né? E é um momento, portanto, que o capitalismo passa por momentos extremamente diferentes do que os períodos pretéritos, né, em que o tema nacional assume importância na formação dos Estados nacionais, o tema dos Estados nacionais e o conflito entre eles por disputas por mercados, por fontes de recursos energéticos, por mercado consumidor, por matéria-prima, que vai gerar essa disputa entre as grandes potências mundiais capitalistas, vai gerar, por exemplo, no início do século XIX, século XX, né, 1914, a Primeira Guerra Mundial, propriamente dita. Tá? Ou seja, a fase que o capitalismo deixa de ser, digamos assim, concorrencial para se tornar um capitalismo monopolista. Né? Portanto, é ali que se começa, digamos assim, os primeiros estágios desse processo, ainda de uma maneira muito incipiente. E é bom lembrar um fenômeno que eu diria que é o mais marcante para entender a Primeira Internacional, que foi a derrota da Primavera dos Povos, né, que foi um ciclo de revoluções democrático-burguesas, mas com ampla participação popular dos trabalhadores, do proletariado, em vários países europeus que explodem entre os anos de 1848 e 49, principalmente. Né? Inicia-se em Paris, na França, mas que se desenvolve rapidamente em vários outros países, na tentativa de se construir novos processos políticos, né? Em termos revolucionários, democráticos, ainda que tenham sido capitaneados pelo processo da burguesia. Nesse momento, é nessa fase que o Marx, por exemplo, vai estudar em outros textos, como que a burguesia deixa de ser uma classe revolucionária, que havia sido, por exemplo, na Revolução Francesa, do final do século XVIII, né? E passa a se tornar, a partir dos anos 40 do século XIX, uma classe reacionária. Uma classe, portanto, ultraconservadora, não mais propensa ao desenvolvimento progressivo da sociedade, sem mais a via revolucionária. Então, é nessa fase que se dá o desenvolvimento da Internacional e que o Marx já está, né, capturando do ponto de vista dos processos históricos, das leituras teóricas. Um ano antes, em 1863, explode, né, havia explodido um processo insurrecional na Polônia, na insurreição polonesa, que tem fim em 1863 e que marca profundamente o interesse dos trabalhadores discutirem a questão nacional numa perspectiva interconectada na Europa. Né? Não é à toa que é chamado, né, representantes operários, principalmente franceses e ingleses, porém não somente, cerca de 2.000 trabalhadores se reuniram num local chamado St. Martin's Hall, em Londres, né, na Inglaterra, e criaram uma iniciativa no dia 28 de setembro de 1864, né,
de tentar formar um comitê internacional dos trabalhadores, né, que tivesse a apresentação, deliberação e aprovação de um estatuto de uma organização internacional operária. Ambicionando-se, portanto, um fórum, digamos assim, internacional de discussão dos operários, dos trabalhadores em luta, né, naquele período. Marx participou dessa reunião, tá? Na condição de observador, ele simplesmente se ateve a presenciar, ouvir, escutar e não intervir nessa reunião inicial, embora ele vai ser indicado, tá, junto com dezenas de outros companheiros de diversos países, a ser membro, né, da comissão que vai redigir, né, o estatuto da organização, que, na verdade, é esses documentos que vocês receberam, né, tanto os estatutos quanto a mensagem aos trabalhadores da Associação Internacional dos Trabalhadores, 64, posteriormente vai ser aprovado, foram redigidos por próprio Marx, né? Então, é nessa iniciativa de 28 de setembro de 64 que se cria-se um Comitê Internacional dos Trabalhadores para fundar propriamente a Internacional, né? Ela se realizou, digamos que entre 64 e 72, né, nos seus 8 anos de atuação, portanto, realizou 2 conferências e 5 congressos, né, portanto, em 8 anos, 5 congressos, 2 conferências, é quase que todo ano tendo iniciativa, né, plural, com representação de delegações, documentos, discussões, aprovações, resoluções políticas, né, muito viva. Tá? Portanto, ao longo desses 8 anos, ocorreram 5 congressos e 2 conferências que eu queria tratar cada uma delas aqui para a gente, se nós não alongarmos muito. A primeira questão importante também que eu queria destacar é que a Associação Internacional dos Trabalhadores era uma organização muito composta por muitas tendências políticas diversas e, aliás, divergentes, né? Portanto, a heterogeneidade das organizações fundadoras da AIT, vou chamar aqui a Primeira Internacional, ou AIT, né, como sinônimo, por várias tendências políticas. As principais delas, se a gente quiser colocar em blocos, digamos assim, para ficar mais didático, seriam uma ala composta pelos reformistas, né, ou seja, aqueles que reivindicavam o caráter economicista da luta dos trabalhadores, né, ou seja, a importância de promover reformas, pequenas melhorias nas condições econômicas dos trabalhadores, ainda que no marco do capitalismo, né? Essa era, inclusive, a ala majoritária no início da AIT, formada fundamentalmente por sindicalistas ingleses, né? A tradição do trade union. Outra ala também importante e influente na Internacional eram os mutualistas. Os mutualistas eram presentes majoritariamente na França, na Suíça e na Bélgica. Eram seguidores, discípulos, né, de um influente teórico, do organizador do movimento operário francês, daquilo que nós chamamos por socialismo utópico, né, que é o Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon, que morreu, inclusive, no próprio ano, em 65, né? Joseph Proudhon. A Pri está perguntando o nome, né? Então, o texto... nome da corrente, Michel, não do Proudhon. Ah, sim. Perdi. A primeira que eu falei foram os reformistas, okay. E essa segunda, mutualistas. Obrigada. Imagina. A ideia dessa corrente dos mutualistas era, eles se opunham ao envolvimento político dos trabalhadores de maneira mais organizativa, eram contrários às greves como instrumento de luta, né, porque as greves provocavam muitas vezes mais conflitos do que resoluções na relação capital-trabalho, na leitura deles, e defendiam um sistema cooperativo, né, de cooperativa de trabalhadores e de acesso igualitário ao crédito,
né? Era, digamos assim, era uma ala mais à direita da Internacional, né? Contrária aos partidos políticos, contrária à organização dos trabalhadores em termos mais diretos, de disputar Estado, conquista de poder político, né? Era uma ala, digamos assim, mais conservadora dentro da Internacional. Uma outra ala que ficou conhecida como comunistas, né? Que era aqueles que eram reunidos em torno das ideias de Karl Marx, né? Que eram os anticapitalistas de vários lugares, especialmente nos países que compõem a Alemanha, né? Vocês sabem que a Alemanha ainda não era um Estado nacional unificado, era uma confederação de países, ela só vai se unificar tardiamente, nos anos 70. Na Suíça, na Inglaterra, né? Muitos desses trabalhadores, desses dirigentes políticos, se adequavam em torno, digamos assim, se localizavam, se reuniam em torno das ideias de Marx, mas é preciso dizer que muitos deles não conheciam muito bem as ideias de Marx, né? Percebam que o Marx, portanto, era minoria, né? Ele vai disputar a Internacional a partir das suas ideias, a partir da sua política, a partir de um programa fundamentado na ciência, né? E para tentar ganhar a disputa política dentro da Internacional para um programa revolucionário anticapitalista, né? Mas essa disputa ela vai ser muito árdua, como nós veremos. Nós tínhamos um outro grupo, né, que eram de exilados de países do leste europeu, tentavam fundar sociedades secretas, né? Inclusive lojas maçônicas, por incrível que pareça, tentavam formar sociedades secretas, clandestinas, né? Que atuavam, portanto, na clandestinidade, com ações diretas de luta, que tinham uma noção não socialista, mas vagamente democrática, em torno das ideias de um sujeito chamado Giuseppe Mazzini. Engraçado que ele é um desconhecido histórico hoje, digamos assim, mas que foi muito influente no século XIX, né, as ideias do Giuseppe Mazzini, até a Primeira Internacional, pelo menos. E pautavam as suas discussões em torno da luta de libertação nacional dos povos oprimidos, né? Claro, eram trabalhadores, né, imigrados, exilados, que clandestinamente atuavam pela importância de libertar os povos oprimidos em termos nacionais. E por isso acharam que a Internacional era um espaço importante de se organizar. Uma outra ala, né, então, além dos reformistas, dos mutualistas, dos comunistas e dos exilados, a ala do chamado utopismo, ou utopistas, né, que eram concentrados na França, Bélgica, Suíça, orientados por ideias, digamos assim, meio confusas em torno de fundamentações utópicas, né? Francisco está dizendo como faz uma pergunta. Você pode ficar à vontade para fazer no chat, que a gente vê aqui, tenta, né, dialogar com ela na medida do possível, tá bom? Se caso ela passe desapercebida, pode fazer uso do microfone aqui tranquilo, Francisco, e demais. Portanto, o utopismo sempre foi aquela ideia pautada em modelos, né, que um dia a classe trabalhadora poderá alcançar, né, modelos ideais, portanto, que a classe trabalhadora poderia alcançar. Então, como é que seria uma sociedade utópica, um Estado utópico, uma organização cooperativa de trabalhadores utópicos, né? Muitas vezes criticados, né, pela orientação, por exemplo, marxista. Última corrente que orbitava circulava, digamos assim, a órbita da Internacional, embora não compunham, mas gravitavam essa órbita, eram os Lassalianos, né? Um grupo, portanto, apoiados na ideia de Ferdinand de Lassalle, dirigidos por uma posição antissindical, né, contra a luta de greves, de organização sindical dos trabalhadores, e pensavam que as ações políticas apenas tinham que se dar em âmbito nacional, e nunca em solidariedade internacional dos trabalhadores, né? Então, por isso, eles não compunham a Internacional, mas estavam sempre individualmente, digamos assim, participando dos debates, das disputas, das críticas. Então, percebam só, era um caldo de muita tendência política, né? Algumas muito confusas, inclusive, de vários dirigentes
de trabalhadores, operários, por vários países europeus. Né? Aqui está falando pessoal maior que o PT, né? Certamente, né? Muito mais plural, muito mais heterogêneo, né, do que, por exemplo, um partido político, né? O PT no Brasil, o PSOL, né, que são partidos de tendências, enfim. Então, a tarefa era como criar uma frente destas tendências políticas, né, que contemplasse acordos, sínteses dessas diferentes correntes políticas. Né? Então, esse papel se incumbiu fundamentalmente Karl Marx. Né? Ele é tratado pelos historiadores como o homem certo no lugar certo, né? Que deu, digamos assim, uma finalidade clara para a Internacional, por um lado, sem a imposição das ideias a todo instante, mas, ao mesmo tempo, abrindo mão de muitas discussões para que houvessem sínteses. Né? Ou seja, deu a finalidade clara para a Internacional, um programa político não excludente das demais organizações, embora preservando o classismo, né, o elemento classista como fundamental. Marx redigiu todas as principais resoluções do Conselho Geral, que era a entidade, digamos assim, centralizada, né, máxima da Internacional, digamos, seria a sua direção, do qual ele também fazia parte, embora tenha abrido mão de ser o presidente, é bom lembrar. Ele não quis ser o presidente da direção, incluindo, né, o próprio discurso inaugural, e os estatutos fundacionais da Internacional foram redigidos majoritariamente por Marx. E foi nomeado entre os 34 membros do comitê diretor, que vai se tornar o Conselho Geral posteriormente. Portanto, o pensamento de Marx se tornou a doutrina política hegemônica ao longo das discussões. Né? Ele conciliou, portanto, a luta econômica, as pautas corporativas, com a luta política mais ampla, que era negada por muitas correntes. Né? Fez síntese das melhores ideias das organizações que não faziam parte, por exemplo, dos comunistas, né? E eliminou as inclinações corporativistas, os assentos sectários, afirmando o internacionalismo, né, e o desafio de se manter unida à organização da classe trabalhadora. Portanto, a luta, digamos assim, do marxismo na Internacional foi uma luta contra o sectarismo e contra o desvio oportunista no interior da classe trabalhadora. Né? Como fazer essa luta tentando unificá-las? Né? Pode-se dizer que a Internacional, pelo menos nos seus anos iniciais, foi uma frente de organização dos trabalhadores. Ela não foi propriamente um partido internacional dos trabalhadores, tal qual depois vai ser reivindicado. Ela surge como uma frente de organização das entidades dos trabalhadores numa perspectiva classista, internacional, anticapitalista. Né? Agora, esse entendimento é fruto de muito debate, de muita discussão. Né? Londres era o berço da Internacional. Né? Como eu mencionava até então, uma nova conjuntura política havia sido aberta favorável para as lutas sociais. Atenção para quem está no Brasil aqui vivenciando um novo processo. Né? Quando uma nova conjuntura política se abre, quando ela é mais favorável ou ela é menos favorável para a luta dos trabalhadores, é preciso que a gente tenha atenção para isso. Naquele momento, é uma luta que surge, por exemplo, a partir de massivos processos de greves dos trabalhadores na Inglaterra, por exemplo, em 59, em 62, em Londres, foram grandes greves. A Guerra Civil nos Estados Unidos, para citar, por exemplo, a campanha anti-escravista, né? As lutas pela unificação nacional na Itália, a insurreição polonesa, que eu havia mencionado, em 63, a luta nacionalista na Irlanda, ou seja, números explosivos processos de luta estão ocorrendo na Europa, né? E era necessário dar uma unidade, digamos assim, uma liga do ponto de vista organizativo, teórico, político para essas lutas. Londres foi o berço da Internacional, dada a sua tradição da cultura política operária, né? E o início dessas manifestações de solidariedade internacional
por exemplo, ao movimento insurrecional na Polônia, né? A partir daquele 28 de setembro de 64, que se tentava criar um fórum internacional de discussões, Marx deu um passo além, né? Deliberando-se para a criação de uma internacional com um comitê provisório mencionado, né? Qual que era a estrutura, a organização da Internacional? Ela chegou a ter, é muito controverso, qualquer biografia que a gente for ver, qualquer historiador, dão dados muito diferentes. Mas, digamos assim, aqueles que são mais reconhecidos é que ela chegou a ter cerca de 150 mil trabalhadores na sua base. Como Inglaterra, França, Bélgica, Suíça, Espanha, Itália, Alemanha, Estados Unidos, alguns outros mais dispersos na Europa, como Holanda, Dinamarca, posteriormente Portugal, né? Então, é preciso dizer também que os membros da Internacional eram uma parcela significativamente reduzida da classe operária, né? A maioria, portanto, tinha um setor, né, tinha um peso no setor da construção inglesa, por exemplo, da indústria têxtil, dos artesãos, né? A maioria dos trabalhadores eram qualificados e com ocupação propriamente dita, né? O que não era o perfil da maioria dos trabalhadores europeus naquele momento, né? Então é importante sinalizar esse aspecto. A maioria dos dirigentes das seções da Internacional, em sua maioria, eles eram artesãos e intelectuais. Pois bem, o Conselho Geral, que era a direção política, entre outubro de 1864 a agosto de 1872, esse Conselho Geral se reuniu 385 vezes. Então, portanto, uma vida ativa muito forte. Não era uma organização cartorial, né? Longe disso. Com circulares, cartas de correspondência, resoluções políticas, né, que eram seus meios mais utilizados. Foi, portanto, uma frente única de organização dos trabalhadores e dirigentes revolucionários, né? Funcionava numa base federativa, com federações e seções locais, e anualmente eram convocados congressos. O primeiro congresso da Internacional foi em 1866, em Genebra. Antes de falar do primeiro congresso, eu queria comentar o texto que vocês devem ter lido, né, como leitura obrigatória, que é a mensagem inaugural e os estatutos provisórios. A questão crucial colocada ali, aquele é um texto magistral, que eu considero, que foi aprovado, né, pela Internacional, mas é redigido de autoria de Marx. A questão crucial que ele coloca ali é o poder político, a importância da conquista do poder político para e pela classe trabalhadora, pelo proletariado. A tarefa, portanto, de emancipação da própria classe, né? Recusando o doutrinarismo, ou seja, doutrinas utópicas, né, de modelos ideais, como deveria ser a organização, a sociedade, etc., né? Ele não identifica, repito, a Internacional como um partido, tal qual conhecemos partido nos termos atuais, mas sim como uma parte da classe em movimento, né? Uma frente, portanto, de correntes, uma associação plural, com uma estrutura mundial, federalista, mas com autonomia das seções locais, né? Ainda que respeitando os estatutos, né? No âmbito estatutário. Então, apesar da flexibilidade que Marx confere à Internacional, ele não faz concessões teóricas, não precisa que a gente coloque isso. A própria linguagem da mensagem inaugural ela é muito cuidadosa. Se vocês pegarem, tem termos que fala de moral, né? Que o Marx está tentando preservar os termos das organizações, digamos assim, que ele está disputando, né? Para fazer síntese, para fazer acordo em resoluções políticas, e não impor, né, o seu pensamento, a sua doutrina. Isso é muito interessante ver como é que se construiu esses estatutos, né? Um debate fervoroso, por exemplo, com um dirigente político chamado John Wellston, que era um carpinteiro de origem cartista, né? Membro, portanto, do Conselho Geral, portanto, era uma das principais ideias influentes na direção da Internacional, que era contrário aos sindicatos fazerem greves, né?
Era um cara pertencente à tradição de um inglês chamado Robert Owen. Ele dizia que aumentar os salários por greves não melhoram a condição de vida dos trabalhadores. Portanto, as greves são inúteis, né? Os salários altos podem prejudicar, por exemplo, outros ramos da indústria. Se uma categoria consegue aumentar um salário por meio da greve, isso é prejudicial para outras. Esse era o argumento que ele utilizava, né? Ou seja, os salários determinam o preço das mercadorias. Se aumentar o salário dos trabalhadores, não adianta nada, porque a inflação vai aumentar, as mercadorias vão subir o preço. Portanto, é uma discussão inútil, né? Que não transforma a realidade. No âmbito da internacional, o Marx escreve um relatório e, posteriormente, muita gente não sabe disso, vai ser publicado com um livro do Marx, né, chamado Salário, Preço e Lucro. Posteriormente, ele vai ser publicado. Um texto pouco lido pelos marxistas, né? Eu fui obrigado a ler bastante esse texto quando eu estudei o sindicalismo, né? Portanto, o Marx ele vai dizer que o valor do trabalho e da força de trabalho, na verdade, é uma mercadoria. A força de trabalho é uma mercadoria passível de ser negociada, trocada no âmbito do mercado. Portanto, a oscilação do preço dessa mercadoria não necessariamente altera o valor propriamente dito, né? E ele vai combater em termos teóricos, e acho que esse que é importante a gente chamar atenção, não em termos políticos os argumentos daqueles que consideravam as greves e os sindicatos como secundários. Ele vai combater em argumentos teóricos. Esse texto, por exemplo, vai ser a base, uma dos textos bases para a formulação do Capital, que ele vai publicar posteriormente, ou da crítica da economia política, o texto fundacional do Marx, do Capital. Portanto, a limitação da jornada de trabalho, ou seja, o seu não prolongamento, tem a ver com a organização e a ação política dos trabalhadores. Portanto, é importante que as greves existam para justamente reduzir o tempo de trabalho. Essa vai ser uma das grandes conquistas da Internacional, o tema da redução da jornada de trabalho. Preciso dizer que no Brasil não se debate isso há décadas, né? Não se debate a redução das 40 horas há décadas no Brasil. Tem a ver, portanto, com regular o preço da força de trabalho. Os sindicatos são importantes, portanto, para regulamentar frente ao patrão, que é a força mais forte, digamos assim, né, o preço da sua mercadoria. E não necessariamente isso influi no preço das mercadorias em geral, né, na inflação e assim por diante. Marx defende, portanto, a ação política do proletariado dentro da Internacional dos Trabalhadores, com argumentos teóricos e políticos, né? Já que a tendência do sistema é reduzir o valor da força de trabalho, diz o Marx, os sindicatos são uma ferramenta, digamos assim, importantes para a própria existência da luta dos trabalhadores, né? Então, os salários aumentam menos que a riqueza do lucro do capital. É isso que ele está chamando a atenção. Você reduzir, melhor dizendo, aumentar salário não significa reduzir a riqueza dos patrões. Não significa reduzir, portanto, a margem de lucro do capital, né? Portanto, é importante a luta das greves, dos movimentos paredistas, quando são aliados à luta dos trabalhadores, né? Ele vai se contrapor ao lema, por exemplo, conservador, e muita gente, se parar para ler, vai concordar. Um salário justo para uma jornada de trabalho justa. Se a gente conversar com qualquer pessoa no Brasil, as pessoas vão concordar. Um salário justo para uma jornada justa. O Marx vai destrinchar como não existe salário justo, porque o salário é justamente o trabalho pago. A parte do trabalho não pago, o excedente, é o que vai criar o mais valor, né? A extração da mais-valia. Portanto, aumentar o salário apenas mexe na causa do efeito, e não no efeito da exploração do trabalho, né? Que, a partir daí, Marx vai dizer, não bastam as greves, elas são importantes, mas é necessário a abolição do sistema assalariado, né? E nesse documento ele deixa claro e é aprovado por ampla maioria da Internacional. Essa é uma das grandes vitórias, digamos assim, do marxismo na Internacional. Perceba a maturidade política de Marx articulada à sua maturidade teórica, já naquele momento, com 40 e poucos anos, né? Essa discussão, por exemplo, vai ser a base do seu texto chamado Contribuição à Crítica da Economia Política,
E vai ser uma das bases do livro 1 do Capital, que na mesma década o Marx vai publicar. Então, percebam que quem diz que o Marx é aquele teórico, né, que está de gabinete, fechado na biblioteca, Marx é um dirigente político dos trabalhadores. Tá certo? Portanto, ele fundamenta, teoricamente, a importância da luta econômica e destaca a necessidade de subordinar essa luta econômica sindical a um objetivo final. Qual é? A supressão do sistema de assalariamento. Né? Então, esse é o primeiro debate importante. No primeiro congresso de 1866, em Genebra, estavam presentes, deixa eu só ver aqui o horário, tentar correr. Gente, se eu tiver passado por alguma pergunta aí, vocês me interrompam, tá? Passou, No primeiro Michel. congresso... Passou Desculpa, 2 vai lá. perguntas. Quais foram? Posso ler, camaradas? Vou ler, então. Fica à vontade. A primeira foi em relação ao Giuseppe Mazzini. Estou falando aqui, o Francisco falou, existia um Giuseppe Mazzini que foi ideólogo da unificação italiana, um liberal. Foi o mesmo que você se referiu ou é outra pessoa? Isso. É o mesmo autor. Marco Antônio está falando, qual o papel do Bakunin na Primeira Internacional e como ele se dava com Marx e Engels? Havia muita divergência entre eles ou não? Porrada, tiro e bomba. Esse talvez seja o tema mais discutido, polêmico, né? A gente vai entrar já já. Até então, Bakunin não está na Internacional. Ele vai entrar. Tá? Nesse primeiro congresso agora, por exemplo, não. A sua ala ainda não existe no interior da Internacional. A primeiro congresso de 1866, em Genebra, repito, ele tinha 60 delegados. Então, percebam que havia uma discussão, né? Como é que vão ser os congressos? Vão ser cada um por si, vai lá e vota, ou vão ser representações? A cada 500, se eu não me engano, se a minha cabeça estiver boa, a cada 500 trabalhadores que a organização tivesse, podia levar um delegado, certo? Tivesse 1.000, 2 delegados, e assim por diante. Se eu não me engano, o critério era 500. A resolução, portanto, aprovou isso, né? E foram levados 60 delegados da Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, representando mais de 100 sindicatos e organizações em várias partes. Né? Os principais campos em disputa nesse primeiro congresso foram 2. Primeiro, era a linha do Marx, que ganhou o Conselho Geral, né? Portanto, era a linha da direção, fundamentalmente entre ingleses, alemães e a maioria na Suíça, e uma segunda linha política, que era aquela que eu comentei dos mutualistas, que, segundo eles, o trabalhador seria, ao mesmo tempo, produtor, consumidor e capitalista. Né? A ideia do crédito gratuito, eram contra a inserção das mulheres no trabalho, né? Contra as mulheres no mercado de trabalho. O papel da mulher, portanto, não é desempenhar o trabalho, né? Isso é um tema bastante polêmico. E contra a intervenção do Estado nas relações capital-trabalho. Né? Então, essa era a principal divergência que se deu no primeiro congresso da Internacional. Marx reconhecia as reivindicações reformistas, né, de que eram importantes, por exemplo, melhoras para os trabalhadores promovidas pelos Estados como elementos fundamentais. Mas ele destacava a importância e a função, por exemplo, né, de superar o capitalismo. E esse era um tema, digamos assim, de fundo muito importante, ou seja, a questão do poder político e da organização, como fazer isso. Né? A partir de 1866, né, em meio a esse congresso, explodem greves e manifestações motivadas por condições de trabalho e de vida. Então, percebam que era um congresso que estava vivenciando um processo muito, né, turbulento da luta de classes na Europa. A Primeira Internacional vai apoiar, a partir de ampla discussão, e entre os mutualistas e os marxistas vencem o debate. A Primeira Internacional apoia, portanto, política e financeiramente o compromisso de solidariedade de classe com as greves e com a luta dos trabalhadores em todas as partes do mundo, a importância do movimento grevista e dos sindicatos. Né? Isso fez com que crescesse a filiação, o número de filiação de
de organizações para a internacional, né? Em fevereiro e março de 67, no ano seguinte, explodem lutas em Paris, trabalhadores, né, de ferro paralisam a produção, no mesmo período, operários, né, da mineração também paralisam a produção, ou seja, nesse primeiro congresso, apoia-se a redução da jornada de trabalho para 8 horas. É nesse momento que a classe trabalhadora passa a reivindicar, em termos internacionais, um programa incorporado ao seu programa, a redução da jornada de trabalho para 8 horas, a restrição ao trabalho juvenil e a proibição do trabalho feminino em condições degradantes, em condições ultraexploratórias, né? E a relevância da intervenção do Estado. O Estado como um elemento importante para intervir na dinâmica capital-trabalho. Não é possível negar o Estado nessa relação, né? Então, vão ser principalmente as principais resoluções, os ganhos políticos nesse momento, né? A questão da organização política, do Estado, redução da jornada de trabalho, a importância das greves, dos sindicatos. Repito, que não era consenso na maioria das organizações, das tendências políticas no interior daquele congresso. O segundo congresso ocorre em 67, no ano seguinte. É preciso dizer que Marx estava ausente de todos os congressos. Quando ele estiver presente, eu vou chamar a atenção, né? Porque a Internacional nunca foi a prioridade do Marx, a Associação Internacional dos Trabalhadores. Ele compreendeu ela como um momento vital para ganhar o programa e organização dos trabalhadores para uma luta anticapitalista. Mas ele entendia ela como um elemento importante, né? Embora não único. Ele estava muito concentrado, por exemplo, realizando as suas pesquisas que vão dar origem ao capital. Não é à toa que, nesses primeiros congressos, o Marx não vai presencialmente, embora ele tenha todo o cuidado de redigir, né, recomendações para os delegados mais próximos, como agir, o que defender, redigir os documentos, as resoluções, né, ou seja, acompanhando muito de perto, além de ser um membro da sua direção, né? Nesse segundo congresso de 67, que foi em Lausanne, a cidade de Lausanne, né? Marx, ausente, portanto, teve uma forte presença dos mutualistas. No total do congresso eram 64 delegados, 64 delegados. Os mutualistas passaram a defender, a partir das concepções de Proudhon, né, defendiam que a emancipação econômica dos trabalhadores viria por meio de cooperativas de produção, financiadas por um banco popular central. Contrários, portanto, à intervenção do Estado, em qualquer campo, opondo-se à socialização da terra e dos meios de produção e contrários à resolução anterior sobre as greves, né? Então, uma nova batalha que, mais uma vez, vai se dar com os mutualistas que saem enfraquecidos nesse congresso. Eu vi uma pergunta aqui, acho que era da Chantal. Deixa eu ver. Ixi, tem várias falas que eu não estou acompanhando. Que tipo de intervenção do Estado na relação capital-trabalho estava defendida naquela época? O debate, fundamentalmente, Chantal, é que, para a emancipação dos trabalhadores, é necessário, basta, digamos assim, a auto-organização dos trabalhadores, ou o Estado também um elemento importante, por exemplo, nas políticas, nas reformas, na intervenção de redução de jornada, né? O debate começa a se discutir também a importância de sufrágio universal. Mais para frente a gente vai ver que vai ter um outro congresso que vai aprovar uma resolução que diz que é necessário construir partidos de trabalhadores em todos os países que disputem eleições, né? Então, quem disse que Marx não se interessava por eleições, é claro que era um outro momento da história, né? Tem que estudar um pouquinho a primeira internacional. Então, os mutualistas vão sair enfraquecidos. As concepções, digamos assim, mais próximas, aquilo que a gente entende por anarquismo, vão, portanto, aflorando naquele momento, né? No terceiro congresso,
que se dá em Bruxelas, em 68. Aliás, a Chantal é da Bélgica, né? Para quem não sabe, fez a pergunta agora. Contamos com 99 delegados. O Congresso, depois de amplas discussões, aprovou. Esse segundo Congresso, aliás, pessoal, o anterior, ele foi muito xoxo em comparação às discussões que nós tivemos nos outros congressos, como vocês vão ver. Enfim, nesse terceiro Congresso, aprova a resolução a principal delas, a socialização dos meios de produção, e para isso é importante o Estado. O Estado é um mecanismo fundamental para ser controlado pelos trabalhadores, para que se socialize os meios de produção, né? Como as terras, os principais instrumentos de trabalho, as fábricas, etc., na mão, portanto, planejada e coordenada por um Estado que é necessário para um processo de transição do mundo socialista, né? Então, percebam que a defesa do Estado não é um Estado burguês, né? A importância de um Estado, de instituições permanentes, portanto, no interior de um território nacional, que organize a luta dos trabalhadores. E que algumas tendências políticas eram contrárias, né? Curioso nesse terceiro congresso é que os mutualistas, que eram fortes até então, lembra que eu falei para vocês, a partir de então começam a ser reduzidos, dissipados, vão embora para casa, ou mudam de ideia, e começam a ganhar força as ideias coletivistas, né? E o mais curioso ainda, eu confesso para vocês que isso me deixa uma pulga atrás da orelha, é que o Marx, em uma das resoluções do Congresso, um dos documentos, tinha um companheiro que escreveu a importância de se realizar greves gerais da luta dos trabalhadores. Sabem o que é uma greve geral, né? Ou seja, a paralisação unitária de várias categorias simultaneamente, uma pauta comum, né? Em termos nacional. Marx viu isso e redigiu uma carta, não lembro se foi para o Engels, não me lembro, dizendo que a proposta de greve geral era uma tolice, né? Uma questão típica dos das discussões não anticapitalistas presentes. Isso é muito curioso, né? Certamente, eu aqui arrisco a dizer que o Marx viveria essa anotação. O Congresso quarto Congresso da Internacional, se deu em 1869, na Basileia, com 78 delegados presentes, e foi o Congresso que certamente acabou com as ideias proudhonianas presentes na Internacional. Se já o Congresso anterior já as enfraqueceu, Proudhon saiu com as ideias de Proudhon, né, saíram completamente enfraquecidas, inclusive na França, onde era mais presente. Então, o marxismo deu uma batalha muito forte contra os proudhonianos e os mutualistas, né? É aqui que um recém-fundado partido, o Partido Social Democrata dos Trabalhadores da Alemanha, que havia sido acabado de ser fundado, que é o primeiro partido operário propriamente, né, dos trabalhadores, havia sido fundado e passa a integrar a Internacional. O destaque principal aqui se dá justamente para a pergunta que a Priscila tinha lido, eu não lembro o nome de quem fez, para a questão do Bakunin, ou seja, é aqui que se dá o destaque, né, para o dirigente revolucionário russo, que vai como delegado, né, conseguiu ir como delegado nesse congresso, embora a sua organização não havia sido aceita, né, porque era uma organização cujos princípios, digamos assim, né, eram contrários ao próprio estatuto, portanto, não aceitaram a organização, mas aceitaram individualmente os membros como integrantes e que fossem eleitos, né, dentro das suas sessões, das suas bases, delegados. E o Bakunin consegue a primeira rejeição nesse congresso de uma proposta do Conselho Geral, que era fundamentalmente dirigida por Marx, né, que é um tema lá sobre direito à herança. Então, é bem secundário, mas ali é o primeiro momento que ele consegue, portanto, enfraquecer, né, as propostas oriundas do Conselho Geral. E o Bakunin passa a fundar uma nova tendência no interior da Organização Internacional dos Trabalhadores, né, o chamado anarquismo coletivista. E
posteriormente a gente vai chamar de anarquismo. A partir de 69, portanto, que há uma expansão da Internacional em toda a Europa, a partir das greves, das lutas, da solidariedade que a Internacional envia a esses trabalhadores, financeira e politicamente, né? É nesse momento também que ocorre a Guerra Franco-Prussiana, em 1870, e que fez com que o 5º Congresso fosse suspenso, né? O papel da Internacional foi, digamos assim, ter uma posição independente e contrária, né, ao predomínio nacionalista, né? Portanto, se declarou como oposição à guerra, né? E em meio a um conflito desses não dava para a realização de congressos permanentes como haviam acontecido até então. Pois bem, a questão Marx e Bakunin, que eu acho que é importante a gente destacar, né? Aliás, posteriormente, no ano seguinte, em 1871, explode o principal processo de tomada de poder político da história dos trabalhadores, até então, a Comuna de Paris, né? A Comuna de 71, que foi o momento em que, cerca de 3 meses, os trabalhadores tomaram o poder político na capital francesa e governaram a cidade. Fortemente massacrados, posteriormente, pela reação burguesa, né? Mas foi um momento de autonomia da classe trabalhadora. O Marx usa um termo que eu acho que é belíssimo, é o assalto aos céus, né? Quando a classe trabalhadora assalta, dos 85 representantes, qual era a relação da Internacional com a Comuna? Dos 85 representantes eleitos da Comuna de Paris, durante o processo revolucionário, 17 deles eram membros da Internacional. Ou seja, de 85, 17, a gente não tem maioria, mas tem um número significativo, né? Não era a maioria da Comuna, não sei se vocês sabem, era hegemonizada por uma ala radical jacobina, né? A maioria não era socialista. Inclusive, quem quiser ler depois um livro que o Marx vai escrever, um texto, inclusive no âmbito da Internacional, que vai ficar conhecido como Guerra Civil na França, que é uma narrativa do processo e dos erros, inclusive, né, do processo revolucionário da Comuna de Paris. Portanto, a Primeira Internacional se solidarizou, apoiou o processo revolucionário na França. Um massacre violento, com cerca de 10 mil mortes, né, 43 mil trabalhadores mutilados, né, 13.500 deles foram presos, deportados ou destinados a trabalho forçado, né, em campo de concentração e assim por diante. Então, é nesse momento que o Marx integra à Internacional o texto que vai ser aprovado por maioria, por unanimidade, a Guerra Civil na França. Após a Comuna, né, vieram medidas repressivas em vários países, inclusive a própria Internacional, né, que é colocada na ilegalidade em muitos países, né, no contexto ali do Papa Pio IX. Então, vários países em que a Internacional tinha influência passa a ser vista como uma associação ilegal que deve ser combatida e reprimida. Então, percebam que a luta de classes está fervescendo. Quem acha que os congressos das internacionais eram congressos apenas de luta de ideias, como muitas vezes ocorre em alguns sindicatos, ocorre em alguns partidos, sem conexão com as lutas vivas, pelo contrário, né? Nesse ano de 71, não era possível chamar um congresso, né, dada aí a efervescência da época, chamou-se uma conferência, portanto, seria algo mais reduzido, né, em Londres, com 22 delegados, foi uma espécie de uma reunião ampliada, digamos assim, no Conselho Geral, com alguns outros delegados, com os temas concentrados na questão organizativa e menos nas questões teóricas. Esse é um ponto importante a gente chamar a atenção. Nesse momento, o Marx participa pela primeira vez de maneira ativa como delegado. Se vocês notarem as resoluções, as minutas, o Marx foi o delegado mais ativo dessa conferência. Ele tomou a palavra 102 vezes, segundo estão nos arquivos. Todos os temas que eram debatidos, o Marx pediu a palavra, né? Percebam aí a efervescência.
Quem quiser se aprofundar nessa temática, tem um panfleto do Marx chamado As Pretensas Cisões da Internacional, na verdade, de Marx e Engels, em que ele vai expor o porquê dessa nova postura nessa conferência e qual que era o principal perigo da Internacional. O perigo da Internacional era que ela se caísse nas mãos, né, das disputas sectárias, fundamentalmente do grupo que estava surgindo em torno de Bakunin. O que é que se resolve nessa conferência de Londres? Reduzir primeiro a influência do Bakunin na Internacional. Essa que era a tática, digamos assim, de Marx. Aprovou-se a resolução número 9, que dizia deveria transformar a AIT num partido internacional, até então não era, um partido internacional centralizado e disciplinado, sob a direção do Conselho Geral. Portanto, aqui se coloca em discussão a importância do partido político, e Bakunin vai se opor. Né? É claro que não é partido político enquanto legenda eleitoral. É um partido político enquanto uma organização, com um programa, com um estatuto e disputa do poder organizativo dos trabalhadores. Né? Portanto, Marx passa a defender a luta política, o engajamento da ação política, né, dentro da Internacional, em nítido contraponto às perspectivas conspirativas do Bakunin. Quais eram as principais diferenças entre ambas correntes? Pois bem, Bakunin era um revolucionário de nacionalidade russa, vai morrer, inclusive, na década seguinte, né, em 76, conhecido do Marx desde os anos 40, né, por exemplo, na Primavera dos Povos. Marx, inclusive, defendeu o Bakunin em alguns momentos nesse contexto, é importante a gente chamar atenção para isso. Tem todo um mito, né? Eu já ouvi vários anarquistas dizerem que nunca escreveram entre ambos, tá? Pelo contrário, tem correspondência entre ambos. Tem textos do Bakunin falando e elogiando a obra teórica do Marx, inclusive. Na própria Internacional houve um embate, né, das suas ideias. Ele foi preso, né, na Revolução Alemã, da Revolução que eu mencionei em 49, foi transferido para a Rússia, condenado 2 vezes à pena de morte, a trabalho forçado, fugiu da prisão, morou em vários países na clandestinidade e se tornou um anarquista, né, que eu chamo de o Marcelo Musto, né, que é um dos historiadores desse período, ele chama de um anarquista ecletista teórico, né, ou seja, o que o Bakunin tinha de força política organizativa carecia para ele de maturidade teórica. Né? Ele tinha, portanto, apresentava algumas análises, digamos, equivocadas sobre o processo revolucionário que deveria se dar em termos conspirativos. Né? Ou seja, ele dizia, basta 3 revolucionários com vontade de fazer revolução, que a revolução é feita. Né? Inclusive, em 49, para quem não sabe, ele defendeu uma insurreição na Porra Louquice, né, que foi massacrada pelas forças da reação. Posteriormente, ele reconheceu o erro, né, dizendo que, inclusive, as posições de Marx na Gazeta ainda não estavam corretas. Pois bem, em 68, ele tenta entrar na Internacional com uma organização que eu mencionei agora há pouco, a Aliança da Democracia Socialista, né, mas foi vetado, porque justamente essa organização não seguiu os princípios organizativos estatutários da Internacional. Né? Ele vai entrar só em 1869, né, na Internacional. Criando, é preciso dizer, já que não era possível, ele congregava pessoas dentro da sua tendência anarquista, mas ele criou uma fração secreta no interior da Primeira Internacional, ou seja, uma organização com um estatuto próprio, organização própria dentro da Internacional, que entrou de maneira, digamos assim, clandestina. Tá? E que tinha um intuito. As próprias cartas do próprio Bakunin, se vocês lerem depois, o intuito qual era? Ganhar a parte, digamos assim, dita, né, que ele achava revolucionária da Internacional para suas ideias e dissolver essa organização. Tá? Dissolver as resoluções anteriores contra a questão da importância do partido, a importância do Estado e assim por diante. Né?
As principais polêmicas. Em 1872, tem um documento do Bakunin chamado Carta ao Jornal La Liberté de Bruxelas, em que ele expõe as suas principais concepções. Ele vai trazer a ideia, por exemplo, da política como algo negativo, ou seja, toda organização política é uma forma de dominação. Portanto, é necessário destruir o poder político. A Internacional serviria para uma solidariedade da luta econômica contra o capital, mas ela não pode ser uma organização nesse sentido. O partido político é considerado por Bakunin como um instrumento subalterno às instituições burguesas, ou seja, ele coloca o problema, vamos assim, da abolição do Estado, das classes, como uma solução imediata, né? Porque todo o Estado é autoritário e toda autoridade, portanto, é dominação. Da mesma forma do partido. Portanto, o Estado e o partido têm que ser eliminados. A classe tem que ser eliminada, melhor dizendo, né? Agora, não em termos imediatos, né? A Internacional não seria um instrumento político para a luta política, mas apenas para desenvolver um modelo ideal de sociedade do futuro, onde não deveria existir nenhum tipo de autoridade. Ou seja, qual a grande diferença? Para o Marx, o sujeito político, melhor dizendo, o sujeito social da Revolução Socialista são os trabalhadores, é o proletariado. Para o Bakunin, o sujeito social da Revolução é o lumpenproletariado. É a grande ralé popular, para usar os termos franceses, né? Com ação conspirativa, e não no movimento organizado de partido programático, né? Para a tomada do poder político do Estado. É uma ação conspirativa imediata para abolir as formas de autoridade, né? Quais os instrumentos para isso, portanto? Uma organização secreta, conspirativa, um grupo restrito, portanto, e insurrecional de ação direta, apostar nas lutas diretas, contra a participação em eleições ou em luta por reformas que seriam algo extremamente insignificantes. Repito, Marx nunca foi reformista, mas Marx nunca negou a importância das reformas. Tá? Portanto, a abolição para o Bakunin, a abolição do Estado, ela seria imediata. Né? Ele não distingue o poder burguês do poder proletário. Enquanto que, para Marx, o que deve ser imediato é o Estado burguês, que deve ser abolido. A exploração do capital sobre o trabalho. A propriedade privada dos meios sociais de produção burgueses. Para isso é fundamental um Estado controlado pelos trabalhadores. Um Estado, portanto, dirigido pelo proletariado, né? E a isso deu-se o nome de socialismo. A partir de um processo histórico longínquo em que não há mais desigualdade entre as classes sociais, portanto, o Estado não teria mais sentido de existência. Entraríamos, aí sim, numa nova etapa histórica chamada comunismo. Marx brinca, inclusive, que nós estamos vivendo a pré-história da humanidade. Né? Então, percebam a diferença aqui. Né? Não se coloca a eliminação do Estado em termos imediatos, e pela via insurrecional direta de um grupo restrito de trabalhadores. Né? Essa era a grande principal polêmica com Bakunin, a questão do sujeito social na Revolução, a questão do partido, né, do Estado. Então, são temas aqui importantes para a gente. Voltando aos congressos. Ainda, portanto, nessa Conferência de Londres de 1871, né, que Marx vai dar, portanto, essa batalha para tentar, digamos assim, desarmar o grupo do Bakunin e dar mais poderes justamente para a direção da Internacional. Isso abre uma pequena crise, uma crise no interior da Internacional, em algumas sessões que passam a dar sinais de rebelião contra a direção, né, e reivindicar a autonomia das sessões, né, dizendo que foram táticas autoritárias, né, burocráticas, etc. O fato é que o 5º Congresso, realizado em Haia, em 1872,
vai ser o último congresso, depois eu vou dizer por que eu entendo que é o último, contou com 65 delegados de 14 países. Esse, portanto, foi o mais representativo, né, em termos de quantidade de países. Marx e Engels participaram ativamente, embora Bakunin não tenha participado desse congresso presencialmente. Há toda uma polêmica que ele não teria conseguido chegar, questão de doença, de questão de distância, muitas vezes, né, de comunicação para chegar num lugar do outro. O fato que ele não foi presencialmente. Mas o seu grupo estava sob suas ideias. Né? Quantos países? Eram 14 países. Então, nós estávamos 3 anos sem congresso, né? por conta da Comuna de Paris, da Guerra Franco-Prussiana, etc., onde a repressão foi muito forte depois da Comuna de Paris aos países, né, que tinham seções da Internacional, uma crise interna entre os grupos dirigentes, como, por exemplo, as que nós apresentamos. 3 pontos foram importantes nesse congresso que eu queria vos destacar. O primeiro deles, bem rapidamente, por conta do nosso horário aqui. Ele reafirmou no seu estatuto a luta pelo poder político como uma estratégia importante e a importância do partido político. A luta pelo poder político, a conquista do Estado e o papel do partido como um elemento estratégico, né? Portanto, uma derrota ao grupo do Bakunin. Dentro dessas polêmicas, o Marx sabia que a Internacional já estava dando sinais de desgaste, muito sectarismo dentro dela, e que, em algumas cartas que depois a gente pode ler, Marx reconhece que a Internacional já havia cumprido a sua missão histórica. Agora, ele não ia dar a Internacional nas mãos do Bakunin. Tá? Era necessário, portanto, que se criasse um processo de transição até que ela fosse dissolvida. É claro que essa era a estratégia do Marx, não era a posição pública do Marx. Né? Marx, portanto, apostava na construção de partidos operários em cada país, mas não em partidos operários que lutassem apenas por reformas, mas em partidos revolucionários. E é isso que ele vai destacar nesse congresso, que vai, por exemplo, se contrapor às ideias de Bakunin. Se vocês quiserem, por exemplo, ver um texto do Engels desse ano, de 1871, chamado Ao Conselho Federal da Região Espanhola da Associação Internacional dos Trabalhadores. É um texto que o Engels se dirige à seção espanhola da Internacional, que era dirigida por Bakunin, pelas ideias do Bakunin, pelo grupo adepto ao Bakunin. E ele vai dizer quais eram os equívocos desse grupo. Bem interessante a leitura desse texto. Portanto, Marx passa a apostar na forma partido como instrumento da luta do proletariado, né? Ou seja, uma organização de âmbito nacional construída do ponto de vista programático e organizacional, adequando-se às condições de cada país, né? Sem nenhum engessamento. E com caráter internacionalista, né? Não submetido aos interesses nacionais apenas, mas sim na perspectiva internacional. É bom que se diga isso. Segundo ponto importante desse Congresso aprovado é que o Congresso aprovou maiores poderes mais amplos ao Conselho Geral, à direção, fazendo valer nas sessões, por exemplo, o seu estatuto, os seus princípios. Até então, as sessões tinham autonomia organizativa e etc. Né? Mas agora o Conselho Geral ele precisava fiscalizar e fazer valer nas suas sessões locais o estatuto votado pelos congressos. No Congresso, vocês sabem que é a instância máxima de deliberação de uma organização. E com um caráter de poder suspender as sessões até o próximo congresso, caso elas não cumprissem os estatutos. Repito, estatutos aprovados nos congressos. Então, a direção passa a ter poder de veto das sessões que não cumprem os estatutos, até que o próximo congresso avalie se permanece o veto ou não. Terceiro ponto polêmico e importante desse congresso foi que o Conselho Geral poderia expulsar uma organização. Por exemplo, a seção 12 de Nova York, que era uma seção burguesa no interior da Internacional, e foi expulsa.
Aqui também se expulsou por ampla maioria de votos deste Congresso Bakunin e Guilherme Guilherme, que era um outro dirigente contrário, vamos dizer assim, aos princípios e àquilo que estava sendo estatutário da Internacional, por fundarem uma fração secreta com estatutos opostos à Internacional. E que é isso? Era uma organização que, teoricamente, formalmente, compunha a Internacional, mas dentro da sua militância interna era uma outra organização com outros estatutos. Portanto, né, entrava na Internacional com objetivos específicos, de não fortalecê-la, mas de ganhar para sua política e destruir as resoluções anteriores. Né? Para isso, Bakunin foi expulso, repito, por ampla maioria do Congresso. Portanto, ali se formou uma cisão entre a maioria e a minoria autonomista. Né? Essa minoria autonomista, que reivindicava a ampla liberdade das seções locais, e faziam crítica às direções, à direção geral, que seria autoritária e assim por diante. Né? Tem uma carta muito legal também para quem gosta dessa polêmica, os relatórios que o Marx, Engels e Lafargue escrevem na Internacional em 1873 sobre a expulsão do grupo do Bakunin. Né? O negócio ali não é simplesmente diferenças políticas e teóricas. Ao final do Congresso de Haia, Engels toma a palavra, todo mundo sabia que Engels era muito próximo a Marx, e propõe algo muito polêmico. Propõe que a sede do Conselho Geral fosse transferida para Nova York. Esse era o fim da Internacional. Tirar a sede do Conselho da Europa e levar para os Estados Unidos, Marx está dizendo, estamos dissolvendo a Internacional. Só que a gente não quer que ela seja passada para a mão dos grupos minoritários autonomistas. Né? Portanto, Londres estaria, portanto, né, não mais na direção, né, do Conselho Geral, mas sim nos Estados Unidos. Né? Portanto, Marx aqui ele está tentando, né, ele não queria que a Internacional se transformasse numa organização sectária nas mãos dos seus oponentes e optou por dissolver a própria organização do que cair em lutas fratricistas. Né? Então, ao invés de entrar numa luta fracional extraordinária que iria envolver muito desgaste, Marx opta nesse sentido por, digamos assim, fazer com que a própria organização se dissolva, né? Porque ela teria cumprido já o seu papel na história. E a Internacional, portanto, a partir de então, se torna obsoleta. No entanto, algumas dessas seções minoritárias passam a reivindicar a continuidade da Internacional. A partir de então, a Internacional ela se dissolve. Mas alguns grupos minoritários passam a reivindicar, após 1872, com o abandono de Marx, né, tem toda uma discussão entre centralistas, autonomistas, né, que era ainda o resquício da organização dirigida politicamente pelo Conselho Geral, e, por outro lado, aqueles que reconheciam que as seções locais deveriam ter absoluta autonomia, né, como a seção espanhola, italiana e etc., onde o Bakunin tinha força. 73 é um congresso geral, do 6º Congresso dos Trabalhadores Centralistas de Genebra, né? E a partir de então eles realizam outros congressos tentando reivindicar a Internacional, como o Congresso dos Autonomistas em Genebra, em 73, o 2º Congresso dos Autonomistas em Bruxelas, em 74, o 3º Congresso dos Autonomistas em Berna, em 76, claro que com um número de delegados muito menores, muito, né, reduzido, e o último congresso, em Vernes, em 77, apenas de anarquistas. Né? Então, esses últimos congressos passam a ser reivindicados apenas por anarquistas, demonstrando aí, portanto, o fim da Associação Internacional dos Trabalhadores. O fato é que, finalizando a minha fala aqui, dos 8 anos da sua atuação, de 1864 a 1872, a AIT, a Internacional, realizou 2 conferências e 5 congressos com amplas polêmicas, votações, resoluções, né?
e contribuiu muito para a organização em termos internacional de solidariedade da classe, da luta trabalhadora, para fortalecer a importância da luta política, a luta anticapitalista, a defesa das greves do movimento sindical dos trabalhadores como uma ferramenta essencial, embora não um fim em si mesmo, né? A temática das mulheres passa a ser incorporada com uma perspectiva mais ampliada na temática operária. Alguns temas, inclusive ambientais, na primeira conferência, importante quem tiver interesse em pesquisar. Portanto, é a primeira ferramenta, digamos assim, de força internacional dos trabalhadores e certamente um episódio importante que a gente tem que ter aprendizado, né? E a ideia aqui é a gente abrir, enfim, né, para os nossos estudos e que na próxima aula a gente entre como que ela vai ressurgir com a proposta da fundação da Segunda Internacional, já com Marx falecido, né? Como que se dá o seu processo de desenvolvimento, as suas lutas internas, as suas disputas, e o que é que se constrói a partir da Segunda Internacional dos Trabalhadores, qual que é o movimento, né, do marxismo no interior dessa luta, dessa disputa, o espaço que os reformistas vão ganhar nesse momento, né, Kautsky, Bernstein, enfim, é um tema bastante fervoroso. Queria abrir aqui, nós temos aí 10 minutos, né? Como a gente tem que fazer um monte de fala inicial ali, de apresentação do curso, acabamos tomando muito tempo. Mas abrir aqui com os colegas que queiram falar um pouquinho, expressar aqui algum ponto de vista, pergunta, alguma intervenção, aberto aqui, podem escrever pelo chat ou pegar o microfone, gente. Eu quero fazer uma pergunta. Se pudesse identificar que eu não tô vendo muito bem aqui o chat. Você está me ouvindo, professor? Estou sim, estou ouvindo bem. Se você pudesse identificar. Ah, sim. Marco Antônio, doutorando em Política de Ciência e Tecnologia na Unicamp. Eu fiz a pergunta a respeito das divergências entre o Bakunin e o Marx, né? É óbvio que existiram muitas divergências, mas se eles, em um dado momento, eles estiveram juntos em uma mesma, digamos assim, mesa de debates, né, na internacional, certamente eles também tiveram algumas convergências. Sim. Então, eu pergunto, a principal convergência, apesar de talvez não ser tão importante ou menos convergências do que divergências, seria a concepção da importância da organização autogestionária dos trabalhadores, porque o Marx, ele, como o senhor próprio explicou, ele considerava a importância do Estado, né, e considerava que a gente estaria na pré-história da humanidade, mas que esse Estado um dia seria extinto. Então, essa seria uma grande divergência. O Bakunin, ele preconizava a ausência imediata do Estado, né, e dos partidos políticos. Já o Marx, ele diria que não, o Estado ele vai se extinguir, mas é mais para frente. Quer dizer, essas instituições, né, elas vão extinguir. Então, seria, porque eu penso muito a respeito da contradição desses opostos entre a visão estatista dentro do marxismo ortodoxo, que tem como Stalin como um dos seus, talvez o seu principal representante, e a visão autogestionária, né, que seria, na minha opinião pessoal, o cerne do que o Marx defendia. O que o senhor tem a me dizer a respeito disso? Muito legal, Marco Antônio. Eu não sei se a gente abre para outras falas, eu falo já na sequência. Eu anotei aqui a sua questão, tá? Mas vamos ver se tem mais pessoas. Eu faço uma planadinha assim, senão só temos 10 minutos. Tem pergunta no chat, Michel. Fiquem à vontade aí, gente. Podem...
no chat. Boa noite, Michel. Eu mandei aqui no chat uma pergunta. Meu nome é Márcio. Se você puder comentar só mais um pouco essa questão de qual teria sido o papel histórico que a IT cumpriu para Marx, né, dele ter, em certo momento, encarado que havia já desempenhado ali. Acho que na fala final agora você acabou apresentando vários elementos, né, mas se puder pontuar um pouco para Marx, o que foi esse papel histórico que teria sido já cumprido. Então, eu vou começar por essa. O Marx nunca foi nunca teve fetichismo com partidos ou com organizações. Primeiro que para Marx, partido, até os anos 50, tem um entendimento. O Marx tem dois entendimentos de partido político, né? Partido para o Marx é a parcela da classe que se põe em movimento, né? Ele usa, por exemplo, se vocês lerem o Manifesto Comunista, né? Inúmeras vezes, né, o partido da burguesia, né, o partido do proletariado, tal, não enquanto uma organização propriamente dita, com um estatuto, com um programa, etc. Né? E há também um entendimento de Marx de partido no sentido de organização. Né? Claro que, às vezes, o Marx trabalha com um grau muito elevado de abstração, mas o fato é que o papel histórico, né, da Internacional com Marx, que o Márcio está colocando, ele vai dizer, a Internacional já cumpriu seu papel. Qual era? Tirar ela do estágio, digamos assim, pretérito de desenvolvimento da luta dos trabalhadores, que foi o cartismo, né, que foi a formação das trade unions. O cartismo foi um elemento muito importante, por exemplo, na Inglaterra, que Marx reconhece como uma grande manifestação política dos trabalhadores, mas que precisa ser superada. Ele reconhece que a primeira vitória política do capital sobre a economia política, desculpem, do trabalho sobre a economia política, a primeira vitória importante é a redução da jornada de trabalho. Uma medida reformista. Mas por que ela é importante? Porque ela dá condições para que os trabalhadores acumulem forças e avancem a ocupar espaços na sociedade conforme os seus interesses. Né? A Internacional foi importante para tentar unificar a luta dos trabalhadores numa perspectiva internacional e anticapitalista. Anticapitalista significa em oposição aos interesses da burguesia. Né? Marx, aqui já estamos falando de um Marx revolucionário. Marx já se tornou, portanto, um comunista revolucionário já nos anos 40, no início dos anos 40. Mas nos anos 60, Marx já tem maturidade intelectual. Marx já é um grande formulador de teoria. Ele publica o Capital, por exemplo, o primeiro livro do Capital, que é a principal obra do Marx, nesse contexto da Internacional. Né? Agora, ele está dizendo, ela já cumpriu o seu papel histórico. Agora, ela está numa luta fratricida. E eu não defendo uma organização simplesmente pelo fetiche. Se ela já cumpriu o seu papel histórico, ela tem que ser dissolvida. Ou eu abandono. Né? Então, a luta dos trabalhadores agora tem que dar um novo passo, um novo patamar na luta de classes, que não mais é aquela que se deu nos 8 anos iniciais da formação da AIT. Né? Inclusive, tem carta que o Marx escreve assim, nossa, ainda bem que agora eu estou me livrando, né, de me dedicar tanto tempo àquela organização. Agora, a dedicação vai ser para outra dinâmica da luta de classes. Né? O Marco Antônio coloca a questão do Estado, né? A questão da autogestão e do estatismo. Você pegou uma diferença que é muito importante, Marco Antônio. Eu diria mais, a questão não é a extinção do Estado, tá? Que os anarquistas defendem. O marxismo defende não a extinção do Estado, mas a superação do Estado. O que é a superação? É você reter elementos, chama Aufhebung, existe um termo, inclusive, alemão para isso. Você retém determinados elementos daquilo que você nega para destruí-los e elevar em um grau qualitativamente superior, mas preservando e negando ao mesmo tempo. Essa é a dialética que o Marx está trabalhando com a ideia de superação. O Estado é um elemento vital para que os trabalhadores se apropriem, não pela via simplesmente eleitoral. As eleições, ele vai dizer, são importantes. Muita gente não conhece esse debate no Marx. As eleições são importantes, porque os trabalhadores podem criar partidos com programas que dialoguem com os trabalhadores, que levantem as suas pautas, que organizem. Né? Agora, tudo isso é superficial.
O Estado ele tem que ser construído de uma maneira revolucionária. Como que você desapropria a burguesia dos meios de produção, se não por um processo revolucionário? Seja mediante o uso da violência, seja mediante outras formas de organização de luta. Então, Marx defende um processo de ruptura revolucionária, mas a conservação de um novo Estado, um Estado de novo tipo, instituições permanentes no interior de uma sociedade, de um território, de novo tipo, controladas pela autogestão dos trabalhadores. Não a exploração da gerência capitalista sobre os trabalhadores, mas a própria autogestão dos trabalhadores organizados no mundo do trabalho. Mas para isso é importante o Estado, é importante que tenham regulamentações, é importante que tenham normas, é importante que tenha instituições, né? Para que aí sim, dado um grande elevado, vejam só o nível de abstração do Marx, em um processo histórico em que não haja mais classes sociais, o Estado pode ser superado no sentido de uma livre autogestão dos trabalhadores que controlem não só o que vão produzir, mas como vão produzir e como vão distribuir os recursos sociais. A riqueza socialmente produzida. Portanto, a ideia de superação ela é muito mais, ao meu ver, importante para o Marx do que a ideia de extinção do Estado, como os anarquistas colocam. A ideia do estatismo que você coloca são distorções. Vocês vão ver a Segunda Internacional, que há um revisionismo das ideias do Marx para novas ideias, que, em nome do marxismo, vão defender ideias antimarxistas. Em nome do marxismo. Você citou o stalinismo, por exemplo, que é um principal ferramenta extremamente polêmico, isso aqui, naturalmente, as polêmicas do interior do marxismo são frequentes, mas é um dos principais instrumentos de desvio do marxismo do ponto de vista organizativo e teórico. A ideia do socialismo em um só país, etc. É uma deturpação do internacionalismo, do princípio que deu origem à Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, é uma polêmica mais que a gente vai avançar quando a gente discutir a Terceira Internacional, por exemplo, com o professor Wanderson, certamente vai entrar na questão das polêmicas, já com o Estado soviético, já com a pós-revolução russa, com o desenvolvimento do stalinismo, as polêmicas com os trotskistas e assim por diante, e a gente vai acompanhar nas próximas aulas. Tudo bem? Gente, estamos já bem em cima da hora, 9 horas. Se não tiver nenhuma questão candente que alguém queira colocar, alguma observação que queira fazer, espero que tenha vingado que alguém falou, pode falar? Olá. Apenas o seguinte, você chegou a mencionar o Partido Social-Democrata Alemão, primeiro, a partir das ideias de Marx, e Marx, na época, ficou um pouco contrafeito com alguns dos princípios colocados ali, e ele redigiu, talvez como uma espécie de salvaguarda moral, uma crítica ao programa elaborado na cidade de Gotha. E me parece que esse documento é muito importante e, inclusive, ajuda bastante a reflexão que o Marco Antônio está propondo, porque ele faz algumas críticas assim que são bastante, me parece que reveladoras de que Marx acolhe a ideia de uma ação formal, por assim dizer, partidária, etc., mas ele tem um olho mais lá adiante, por assim dizer, em termos de... Mas se você puder tecer, é muito melhor você tecer considerações do que eu. Claro, muito bem lembrado. O Crítica ao Programa de Gotha, que é um documento importantíssimo das tendências que estavam se unificando em torno de uma organização política na Alemanha, E ali dá um embate muito forte com a concepção justamente lassaliana, que a luta se dá no interior de uma concepção nacional e a qual ele se contrapõe. Essa é quem quiser, a gente desenvolveu alguns cursos no âmbito do marxismo, inclusive debatendo muito a questão da formação do Partido Operário na Alemanha. Pois eu posso disponibilizar para vocês algumas lives que nós fizemos específicas a partir de textos no Marx, mas que tem a ver com o contexto histórico da sua produção. Pelo adiantado da hora aqui, pessoal, eu queria um pouquinho saber com vocês. Alguém está perguntando sobre a frequência.
a frequência ela fica registrada. Basta a pessoa entrar aqui, né, que o próprio Zoom ele já registra quanto tempo, inclusive, claro que eu não vou fazer isso, mas ele coloca lá, sei lá, o Marco Antônio entrou no horário tal, saiu no horário tal, então já sei que está presente. Então fiquem tranquilos que a presença é simplesmente a conexão aqui na ferramenta do Zoom, tá bom? Não precisa ter formulário, não precisa mais nada em relação a isso. Bem, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. A ideia aqui é introduzir o tema, né, e estimular vocês a estudarem mais os textos, né? Acho que nada substitui os textos que nós estamos mencionando, as leituras históricas dos processos, e que isso, né, fundamente, qualitativamente, cada um de nós, na perspectiva que nós tenhamos naturalmente, e que deva ser plural, heterogêneo, né? O marxismo sempre foi isso. Acho que é um pouco isso, gente. Queria agradecer a participação e presença de todos, agradecer muito a Gisele, que está aqui no feriadão com a gente, né, firme e forte, e lembrar a todos que a próxima aula é dia 16 de novembro, com o professor Lúcio Flávio de Almeida, se tudo der certo, e está com umas questões de saúde na família, mas a princípio é com o professor Lúcio Flávio de Almeida mesmo, que é um grande referência para a gente na academia, no marxismo, na esquerda brasileira. Tá bom? Então, agradecer a todos e a todas. Amanhã mesmo a gente envia um e-mail com a sugestão bibliográfica do professor Wanderson para a próxima aula do dia 16 de novembro. Tá certo? Obrigado, gente. Quem quiser depois comentar algum aspecto, alguma dúvida que ficou eventual, podem me enviar por e-mail. Abração para vocês, gente. Obrigado, professor. Até mais. Um abraço a todos e todas. Ótima aula.